Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Professor Hermínio aqui falando e na aula de hoje a gente vai estudar sobre os fusos horários. É isso aí, pessoal. É um conteúdo que muitas vezes o pessoal pensa que é complicado, é difícil, mas é um conteúdo que, se prestar atenção, certo? Se for analisar com calma, certo? Não é nem um bicho de sete cabeças, ok? Então, fusos horários, primeiro parte a pergunta, o que são fusos horários, né? Fusos horários, eles correspondem à padronização dos horários nos diferentes locais do planeta Terra, certo? Então, eles são medidos, os fusos, de acordo com a posição geográfica longitudinal, ou seja, de acordo com as longitudes, e são divididos por linhas imaginárias, no qual chamamos de meridianos, né? Que a gente já estudou, né? Meridianos são as linhas imaginárias que traçam o planeta Terra de um polo a outro, ok? Então, nessa primeira aula, a gente vai estudar um pouco sobre a parte teórica dos fusos horários. Aí depois a gente vai ter outro vídeo explicando um pouco a parte prática, né? A questão de cálculo de fusos horários. Primeiro, por causa desse movimento de rotação do planeta Terra, que é o movimento que a Terra faz em relação ao seu próprio eixo, certo? Em um mesmo momento, diferentes pontos longitudinais da superfície do planeta têm horários diversos, certo? Em virtude do movimento de rotação, existe essa diferença de horários em diferentes pontos, né? E a gente já sabe que, em virtude também da forma da Terra, né? A iluminação, os raios solares, eles não chegam em todos os lugares no mesmo, da mesma forma, da mesma intensidade, certo? E ao mesmo tempo, ok? Então, visando a padronização desses horários, já que são diferentes nos diferentes pontos, né? Foi criado no século XIX os fusos horários, certo? Para padronizar esses horários em cada ponto do planeta. Essa padronização dos fusos horários beneficiou as trocas comerciais e os transportes entre os países, certo? Então, a globalização, né, os fluxos da globalização foram beneficiados a partir da padronização dos fusos horários. Porque imagine aí você ir viajar para um outro país que está em outra longitude e você não saber qual é a hora exata de lá, certo? Então, como é que você ia marcar um compromisso lá, uma reunião? Então, a partir da padronização dos horários, hoje é possível fazer essa simulação. Por exemplo, saber que horas são agora aqui no nosso Brasil, né, no Brasil, e que horas é no Canadá, por exemplo, que horas são em Nova York, e assim por diante, certo? E para resolver esse problema, né, dos fusos horários, né, a metodologia utilizada foi a seguinte. Se a Terra leva 24 horas para realizar uma volta completa, aproximadamente 24 horas, a gente sabe que não é exato, né, o valor. E a gente sabe que a Terra, ela, no seu movimento de rotação, né, ela faz um círculo, né, que ela vai girando em torno de si, né, e ela tem uma semelhança esférica, só que ela é geóide porque ela é achatada nos polos e suas superfícies são feitas de altos e baixos, certo? Então, quando ela gira em torno de si, esse movimento de rotação forma 360 graus, né? Um círculo de 360 graus, né? E se esse movimento ele demora 24 horas aproximadamente, certo? Então, a gente tem 24 horas distintas. Então, como fazer, né, para encontrar os fusos horários, certo? Então, é só pegar, certo, essa circunferência que faz, né, 360 graus, e dividir pela quantidade de horas de um dia. Então, 360 graus dividido por 24 horas, né, vai dar igual a 15 graus. Então, chegou a uma conclusão que a cada 15 graus de longitude vai corresponder a uma hora,
certo? A partir de aí começou a ser distribuídos os fusos horários pelo planeta Terra, dividido em 24 fusos, e a cada 15 graus existe a mudança de um fuso, certo? E o meridiano de Greenwich, né, ele foi considerado o marco zero, certo? Onde ia iniciar, ele é até chamado de meridiano inicial, certo? É o meridiano principal, para ser considerado o marco zero. Então, a partir do meridiano de Greenwich, todas as horas que estivessem, todos os fusos que estivessem à direita, ou seja, para leste, estaria adiantado em relação a Greenwich. E todos os fusos que estaria para a esquerda, ou seja, para oeste, estaria atrasado em relação a esse meridiano inicial, o de Greenwich. Os tipos de hora, né? Existe a hora legal, que tem por base o meridiano de Greenwich. Existe a hora local, que ela é determinada pelo movimento aparente do Sol. E o horário de verão, que é adotado nas regiões de médias latitudes no período de maior insolação, que no caso é a estação verão, certo? Com o objetivo de reduzir o consumo de energia. Para isso, diminui em 1 hora, certo? O horário daquelas regiões. Certo? Lembrando que a região sul e sudeste e o centro-oeste do Brasil adotava o horário de verão, mas nos últimos anos não vem adotando mais, certo? Aqui, para vocês entenderem a questão do que eu falei em relação ao meridiano inicial, né? O meridiano de Greenwich, certo? É o marco zero, certo? E a partir daí, olha, a cada 15 graus para leste vai aumentar 1 hora, certo? Então tem o fuso 1, o fuso 2, o mais 1, o mais 2, o mais 3. E a cada 15 graus para o oeste vai diminuir 1 hora em relação a Greenwich, certo? Então, sempre quando for procurar saber o horário de um determinado local, vocês têm que observar, prestar atenção, se aquele local, a longitude dele, se ele está no hemisfério leste ou se está no hemisfério oeste, e também se ele está à direita do local que você está. Se tiver à direita, sempre a cada 15 graus de longitude vai aumentar 1 hora. Se tiver à esquerda, sempre a cada 15 graus de longitude vai diminuir 1 hora. Ok? Algumas curiosidades, né? Qualquer ponto localizado a oeste do GMT, né, que é o meridiano inicial, o meridiano de Greenwich, estará atrasado em relação ao meridiano zero. E qualquer ponto localizado a leste do meridiano de Greenwich estará adiantado em relação ao meridiano zero. Isso é apenas um acordo, porque a hora solar sempre vai ser diferente em qualquer ponto. Então, para a gente, existe também a gente entender não só a questão de a cada 15 graus ser um fuso, mas também a questão dos minutos, a gente também pode encontrar. Porque se 1 hora equivale a 15 graus, é só pegar, 1 hora não é 60 minutos, né? Pegar 60 minutos e dividir por 15, que é o valor da quantidade de graus que corresponde a um fuso, que vai dar o total de minutos, 4 minutos. Então, a cada 1 grau de longitude equivale a 4 minutos. Certo? Existem os fusos, os limites teóricos e os limites práticos. Por quê? Porque vários países fizeram adaptações às suas fronteiras, né, ou a fronteiras regionais, a divisas regionais, para que não tivesse muito problema com relação aos fusos horários. Então, os fusos horários teóricos seriam baseados na longitude, certo? A cada 15 graus de longitude é a mudança de um fuso. Mas os países fizeram adaptações e essas adaptações são chamadas de limites práticos, certo? Como, por exemplo, aqui a gente vê que um dos fusos horários ia passar mesmo ao meio do Rio Grande do Norte. Então, o Brasil fez a adaptação para que o Rio Grande do Norte ficasse apenas em um fuso e assim por diante, certo? Existem também os fusos horários fracionados, né, como, por exemplo, aqui o da Índia, da China, certo? Que eles adaptaram às suas fronteiras
regionais, ok? Se existe o meridiano inicial, e a gente sabe que os meridianos eles vão de um polo a outro, existe o antimeridiano, né? Que é o meridiano inicial de Greenwich, que é o zero. Então, existe o antimeridiano, que é o de 180 graus. Certo? Então, próximo a esse antimeridiano, certo? Foi determinada a criação da linha internacional da data, né? A linha internacional de mudança de data. É uma linha imaginária que atravessa o Oceano Pacífico, estabelecendo quando começa o próximo dia. Certo? A escolha desse lugar não seguiu nenhum rigor científico, nenhum conceito, apenas foi em virtude de ser um dos pontos menos habitados do planeta, então não ia causar tantos problemas. Né? Imagina aí se essa linha internacional de mudança de dados passasse por cima de uma cidade como São Paulo. Né? As pessoas de um lado ia ser um dia, do outro lado ia ser outro. Né? Ia ser muito difícil, né, para as pessoas se entenderem e se adaptarem. Né? Então, por isso, escolher esse local, né, que passa lá pelo Pacífico, algumas ilhas lá da Oceania. E como são menos habitados, né, as áreas menos habitadas do planeta, não vai causar tantos problemas. Né? E a tipo de curiosidade, o Kiribati, né, a República do Kiribati, é o primeiro país a começar o ano. Ok? Então, aqui uma imagem, né, a linha internacional da data, apesar de ela coincidir em algumas partes com o antimeridiano, né? Mas ela não segue todo o limite teórico do antimeridiano, né? Ela vai fazendo as adaptações, certo? E uma curiosidade sobre a linha internacional de mudança de data é que se você cruzar essa linha internacional, do sentido oeste para leste, ou seja, você está no hemisfério ocidental e vai para o hemisfério oriental, você diminui um dia, 24 horas. Então, se são 31 de agosto, passa a ser 30 de agosto. E se você cruzar no sentido leste-oeste, ou seja, do meridiano oriental para o meridiano, do meridiano ocidental para o meridiano oriental, você vai ganhar um dia, 24 horas. Então, se são 31 de agosto, passa a ser 1 de setembro, ok? Algumas outras curiosidades, né? Por exemplo, numa hipotética viagem de São Paulo para Tóquio, no Japão, via Los Angeles, né? Por essa, indo aqui no sentido do hemisfério ocidental para o hemisfério oriental, certo? Esse avião partiu às 19 horas de um domingo e entrou no fuso horário às 10 horas desse mesmo dia. Ao cruzar a linha da data, né, continua sendo 10 horas, mas só que do dia seguinte, porque ele acrescentou 24 horas, então continua sendo da segunda-feira. Certo? Só para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa questão dos fusos. Aí, pessoal, aproveitando aqui esse mapa dos difusos, né, para vocês compreenderem melhor, olha, veja só como é que está distribuído os fusos, né? O meridiano inicial, o marco zero, né? Aí, para leste, a cada 15 graus aumenta um fuso, né? Mais um, mais dois, mais três, até o mais 12. E para oeste, sempre vai ser os fusos que estarão atrasados, né? Em relação a Greenwich, né? Menos um, menos dois e assim por diante. E o Brasil, né, mesmo com as adaptações práticas, né, os limites práticos, né, adaptar algumas divisas regionais, o Brasil, em virtude da sua grande extensão territorial, o Brasil ele possui 4 fusos, certo? O fuso menos 2, certo? Que está atrasado 2 horas em relação a Greenwich, que compreende as ilhas lá do Oceano Atlântico, né? Atol das Rocas, São Paulo e São Pedro, Fernando de Noronha, entre outros, certo? Aí tem o fuso menos 3, que é o fuso horário no qual estamos localizados, o Rio Grande do Norte está localizado, São Rafael está localizado, certo? Que é o fuso horário de Brasília, que é a hora oficial do Brasil, certo? Que é o de Brasília. Tem o fuso menos 4, que é ali na região norte, pega os estados do Amazonas,
pega o estado de Roraima, Mato Grosso, certo? Aí tem o fuso -5, que pega o sudoeste da Amazônia, do estado do Amazonas e o estado do Acre, certo? Então são esses fusos, certo? Então só para vocês entenderem melhor, por exemplo, se são 6 horas da manhã aqui em São Rafael, certo? Em Fernando de Noronha vai ser 7 horas, porque lá está, Fernando de Noronha está um fuso para leste, e para leste sempre vai aumentar 1 hora, né? Então lá vai ser 7 horas. Se são 6 horas aqui em São Rafael, lá em Manaus vai diminuir 1 hora, lá são 5 horas. E no Acre diminui 2 horas, então lá são 4 horas da manhã, ok? Aqui para entender, houve umas mudanças, né, que tentaram fazer, né, no governo da Dilma Rousseff, né, houve as adaptações de alguns estados, como o Pará, era ao meio dividido em 2 fusos, né, então passou a pertencer apenas a um fuso, né, o fuso -3, que é o de Brasília, certo? E nessas mudanças, o Mato Grosso do Sul também ficou só em um fuso. Nessas mudanças, o sudoeste do Amazonas e o Acre passou a pertencer ao fuso -4. Certo? Então o Brasil passou a possuir apenas 3 fusos. Só que o pessoal não se adaptaram, principalmente o pessoal do Acre. Protestaram, certo? Teve toda a reivindicação, até que o governo voltou atrás, certo? E o Brasil voltou a ter 4 fusos. Então hoje o Brasil possui novamente 4 fusos, né? O -2, que é o de Fernando de Noronha, o -3 de Brasília, o -4 da região norte e o sudoeste do Amazonas e o estado do Pará, -5, ok? Nessa volta atrás, apenas acrescentaram o fuso -5 novamente, né? O estado do Pará, que tinha sido mudado, ficado apenas em um fuso, ele continuou, certo? Aí aqui era quando existia o horário de verão no Brasil, os estados que fazia parte, né, do horário de verão, que durante a estação de maior iluminação nessas regiões diminuía em 1 hora, certo? Para economizar energia, né? Eram os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, certo? Aí dando continuidade, pessoal, só aqui para a gente entrar um pouco na questão de calcular os fusos horários, né? Aqui alguns passos importantes, né? Primeiro passo, identificar os fusos. Segundo passo, calcular as diferenças entre os fusos, né? Se tiver no mesmo hemisfério, vai subtrair, e se tiver em hemisfério diferente, vai somar. Terceiro passo, verificar se os fusos serão somados ou subtraídos em relação ao horário de origem. Certo? Então, se for em direção a leste, como eu sempre falei, sempre vai aumentar. A cada 15 graus vai aumentar 1 hora. Se for em direção a oeste, a cada 15 graus vai diminuir 1 hora. Certo? Depois vou gravar um vídeo falando mais sobre os cálculos de fusos horários, né? A parte prática. Ok? Então essa era a nossa aula sobre fusos horários. Saudações para todos e até a próxima aula.